Quando pensamos no Prêmio Nobel, imaginamos o auge da ciência, da paz e do progresso humano. Mas, e se eu te dissesse que nem sempre o Nobel acerta? Que pelo menos 2 vezes, a mais prestigiosa premiação científica do mundo coroou descobertas que se provaram completamente falsas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos 2 maiores erros da história do Nobel de Medicina menos casos, em que o entusiasmo científico falou mais alto do que a verdade, e as consequências foram trágicas. No início do século XX, a medicina ainda estava engatinhando para entender o mistério do câncer. Sabia-se que a doença era estranhamente comum entre radiologistas, limpadores de chaminé e trabalhadores que lidavam com certos produtos químicos, mas ninguém conseguia apontar o dedo para a causa exata. O câncer era uma sombra, um inimigo invisível, até que em 1926, um patologista dinamarquês chamado Johannes Figer anunciou uma descoberta que parecia revolucionária. Ele afirmava ter encontrado a causa do câncer, um verme, parasita, Spiroptera carcinoma. Figer conduziu um experimento que, na época, pareceu genial. Ele alimentou ratos de laboratório com baratas que estavam infectadas pelas larvas desse verme. Depois de um tempo, ele observou que os ratos desenvolveram lesões no estômago, muito parecidas com tumores. Para ele, a conclusão era óbvia. O parasita causava câncer. A comunidade científica ficou em êxtase. Finalmente, uma resposta concreta. A descoberta pareceu tão brilhante que Fibiger foi premiado com um Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1926. A cerimônia foi grandiosa, e seu nome entrou para a história. Mas havia um pequeno, porém crucial, detalhe. Ele estava completamente errado. Décadas depois, com técnicas mais avançadas, outros cientistas revisitaram o trabalho de Fibiger, e o que eles descobriram foi chocante. As lesões nos estômagos dos ratos não eram tumores cancerígenos. Eram, na verdade, feridas causadas por uma severa deficiência de vitamina A, uma consequência da dieta pobre que Fibiger deu aos animais. O verme não tinha absolutamente nada a ver com o surgimento do câncer. Sua função era, no máximo, irritar o tecido do estômago, mas ele não era o causador da doença. A teoria inteira ruiu como um castelo de cartas. E o homem que foi celebrado como o pai da parasitologia do câncer acabou se tornando um exemplo clássico de como a pressa e a interpretação equivocada dos dados podem enganar até mesmo a academia sueca. E aqui a história fica ainda mais injusta. Enquanto o mundo celebrava a teoria furada do verme de Fibiger, um outro cientista, do outro lado do mundo, estava fazendo experimentos muito mais sólidos e verdadeiramente inovadores. O japonês Yamajiwa Katsuzabur, o nome que a história quase esqueceu, estava conduzindo uma pesquisa pioneira. Ele pacientemente pintou a pele de coelhos com alcatrão de carvão, uma substância conhecida por ser comum em ambientes industriais. E após meses de aplicação, ele observou o surgimento de tumores malignos reais. Foi ele, Katsuzabur, quem realmente provou pela primeira vez que substâncias químicas podiam sim causar câncer. Sua metodologia era rigorosa, e seus resultados irrefutáveis. Mas a Academia Nobel ignorou sua pesquisa. Katsuzabur foi indicado ao prêmio 7 vezes ao longo de sua carreira, e em nenhuma delas ele venceu. Ele morreu sem o reconhecimento que tanto merecia, enquanto o prêmio foi para uma descoberta que logo se provaria falsa. Fica a pergunta: você acha que o prêmio Nobel premia sempre quem realmente merece, ou quem simplesmente aparece com uma resposta chamativa na hora certa? Mas o erro de Fibiger não foi o único. 23 anos depois, em 1949, a Academia cometeria um erro ainda mais sombrio. Desta vez, o Nobel de Medicina foi para o neurologista português Antônio Egas Moniz, por um tratamento psiquiátrico que ele desenvolveu e que prometia ser a cura milagrosa para doenças mentais graves. A lobotomia, o procedimento, era brutalmente simples. Consistia em cortar parte das conexões do lobo pré-frontal do cérebro. A ideia era que, ao interromper esses circuitos neurais, seria possível aliviar os sintomas de condições como esquizofrenia, depressão severa e transtornos bipolares, que na época não tinham tratamento eficaz. Nos primeiros relatos de Moniz, os resultados pareciam funcionar. Pacientes que antes eram considerados agressivos ou incontroláveis ficavam mais calmos, dóceis, mais tranquilos. A comunidade médica, desesperada por soluções, abraçou a lobotomia como um avanço revolucionário. Mas essa tranquilidade tinha um preço terrível. A lobotomia não curava nada. Na verdade, ela destruía a essência da pessoa. Ao cortar as conexões cerebrais, o procedimento também aniquilava a personalidade, a capacidade de sentir emoções, o intelecto e a espontaneidade. As pessoas se tornavam apáticas, vazias,
incapazes de reagir ao mundo ao seu redor. Muitas ficavam com danos motores permanentes, presas em um estado vegetativo. Um dos casos mais trágicos e famosos é o de Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Aos 23 anos, Rosemary, que tinha dificuldades de aprendizado e um comportamento considerado instável pela família, foi submetida a uma lobotomia, a mando do próprio pai. O resultado foi catastrófico. Ela saiu da cirurgia incapaz de falar e de se mover normalmente, e passou o resto da vida escondida em uma instituição, longe dos olhos do público. Mesmo com histórias como essa começando a surgir, Egas Moniz foi celebrado como um gênio, um salvador. A lobotomia virou moda. Nos Estados Unidos, um médico chamado Walter Freeman popularizou uma versão ainda mais rápida e grotesca do procedimento, usando um picador de gelo para acessar o cérebro através da órbita ocular. Mais de 50.000 pessoas foram lobotomizadas nos Estados Unidos da América. No Brasil, estimou-se que cerca de 1.000 pacientes passaram pelo mesmo destino. Foi só nos anos 1950, com o surgimento dos primeiros remédios psiquiátricos modernos, que a lobotomia começou a ser vista pelo que realmente era, um procedimento bárbaro, antiético e mutilador. Lentamente, ela foi sendo banida em diversos países, mas o Nobel de Moniz nunca foi questionado. E isso nos leva a um ponto crucial. Mesmo diante de descobertas completamente refutadas e práticas condenadas pela ética médica, a Fundação Nobel mantém uma regra rígida: nenhum prêmio é revogado, independentemente do que a ciência descubra depois. Isso significa que o verme que nunca causou câncer e a cirurgia que destruiu milhares de vidas continuam, para sempre, eternizados na lista dos laureados com o Nobel. Para a Fundação, o prêmio reflete o conhecimento disponível na época em que foi concedido. Mas esses erros monumentais também serviram de lição para a comunidade científica. Eles nos lembram, de forma dolorosa, que a ciência não é infalível. O conhecimento evolui, se corrige e, às vezes, descarta completamente o que antes era considerado uma verdade absoluta. O que hoje parece certo pode, amanhã, ser apenas uma página curiosa nos livros de história. O Prêmio Nobel continua sendo o símbolo máximo da genialidade humana, uma celebração das mentes que impulsionam nossa civilização, mas também é um lembrete poderoso de que mesmo os maiores gênios erram, e nos força a refletir sobre o verdadeiro valor da ciência, que não está em ter todas as respostas, mas na coragem e na humildade de reconhecer os próprios enganos e continuar buscando a verdade. Afinal, o que é mais nobre? Ganhar um prêmio Nobel ou ter a honestidade de admitir quando a ciência muda de ideia? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer esse lado controverso da história da ciência, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.